Como é que a gente identifica esse cenário de mudança e enxerga isso como uma oportunidade? Porque acho que também muita gente acha assim, se a empresa está em transição, está passando por uma transformação, então isso é ruim. Quem se sai bem nesse movimento todo, né? Dessa junção da empresa e são as pessoas que fazem esse movimento, né? São as pessoas mais curiosas, mais abertas a entender o que está acontecendo, o que é esse movimento, às vezes a própria pessoa que traz. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Que bom ter você aqui de novo. O Nelson já está aqui vendo a gente lá no YouTube. Ai, que legal! Nelson, nosso pessoa que virou conhecida durante as lives que a gente fez, né? Muito bom. Isso é uma das inovações aí, eu acho, do que a gente vai conversar. Acho que o Nelson já é um belo case para a gente verdade durante a live, não é? É verdade. E o Nelson se recolocou, daqui a pouco a gente chama até Nelson para participar de live aqui com a gente. Eu acho que é um belo case, Lilian. Com certeza. Verdade. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inova Talks. Aqui o maior objetivo que a gente tem é discutir as estratégias de carreira e reconhecimento profissional a partir dos conhecimentos de inovação. Então, para quem já acompanha o nosso canal, sabe que a gente fala muito dos pilares de inovação e muito principalmente como que esse pilar de inovação leva a um reconhecimento profissional. Então, o objetivo aqui é, a cada encontro que a gente faz, a gente vem trazendo ou oportunidades para você se destacar ou obstáculos, situações que podem acontecer e que de alguma maneira você pode se encontrar e como é que você confronta com isso de uma maneira mais assertiva e mais estratégica. Eu sou a Lilian Cedreira, sou fundadora da Future Minds Consultoria e também fundadora da RH que Inspira, e hoje o nosso principal tema é falar sobre carreira, com o episódio chamado O Novo Olhar para a Carreira. E quem vem hoje me acompanhar é a Renata Perrone. Renata Perrone, basicamente, a gente já se conhece há algum tempo, há alguns anos. Quando eu ainda estava lá no mundo corporativo, Renata viu essa transição acontecendo e durante o RH que Inspira, a Renata também entrou como nossa parceira, então hoje, além de ser uma grande amiga durante esses anos, ainda virou uma parceira nossa de negócio. Então, muito prazer. Ótimo ter você aqui de novo, Renata. Sabe que é maravilhosa essas conversas que a gente tem. Ai, Lilian, que ótimo. E esse assunto, né, carreira, nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, acho que eu vejo esses bate-papos, né, online, aí essas lives todas, né, a gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, e acho que a gente tem que falar de maneira, assim, bem direta, compartilhando conhecimento, as experiências, o que a gente está vendo dar certo. Temos tantos cases legais já nesse período, e o pessoal realmente usando aí de muita criatividade, que acho que essa é a palavra, né? E todo esse trabalho que está fazendo, né, Lilian, de inovação, também compartilhando muito conhecimento e unir esses dois mundos aí, achei muito legal da sua parte, excelente. Que bom, Rei. Para o pessoal que está aqui, que ainda não te conhece, a Lígia lá no YouTube já mandou aqui também, que está animada para o bate-papo de hoje. Lígia esteve com a gente semana passada para contar do caso dela e ela te adora, tá? Ela já acompanhou a outra live que você participou, super te elogiou. Ai, que bacana! Veio o fã-clube da Renata participar. Que legal, excelente. E Rê, conta para o pessoal um pouco da tua trajetória, né? Até para o pessoal entender esse momento que você está hoje aqui na The Bernit, traz para a gente esse overview e hoje qual é a sua atuação dentro da The Bernit, para a gente começar o nosso papo. Excelente, vamos lá. Hoje eu fico responsável pela unidade aqui do Rio, da The Bernit. A gente trabalha com projetos de recrutamento e seleção, de transição de carreira e de transformação, tá? A gente entende aí que essa conexão de talento com transformação, que tudo passa pelas pessoas, né? Então, e esse momento que a gente está vivendo está sendo muito bacana, e a gente tem feito várias lives dentro da The Bernit, né, Lili? A gente já fez uma live também falando desse momento, e falando com as pessoas, ajudando as empresas a se transformar, ajudando as pessoas a se transformar. Então, esse é o que nos move, a gente colocar realmente as pessoas no centro de tudo isso e auxiliar nessa grande transformação que a gente precisa, porque
A gente foi, assim, mudando, a gente já vinha nesse processo de mudança, e esse ano tudo foi acelerado. Então, a gente precisa se adequar, a gente precisa falar com as pessoas, a gente tem uma responsabilidade. Quem está à frente, estudando. Hoje a gente, assim, eu estudo muito, né? Todos nós. Eu acho que entendendo esses movimentos e passar esse conhecimento para frente é um grande prazer, e acho que é uma missão que a gente tem, né, Lilian? Que é muito bacana. Então, a gente faz parte desse movimento com as pessoas. E eu vim falar, assim, trocar com você e com o pessoal aqui. A gente vai falar sobre as possibilidades que hoje o mundo se abre, né, de carreira, possibilidades aí de se transformar que a gente tem, tá? Nesse momento. E eu sou psicóloga de formação, então eu também me conecto muito com essa questão das emoções, da gestão das emoções. Tenho esse lado que me conecta, mas ao mesmo tempo eu tenho esse lado corporativo das empresas. Então, acho que é um mix interessante. Há 20 anos eu trabalho junto a profissionais que estão em transição de carreira. Então, me dá aí uma fortaleza de troca muito grande desses universos todos. Sim, não, muito bom. E aí, Renata, você que tem essa comunicação muito mais forte com as empresas em relação ao mercado, recolocação, demissão, contratação, o que você tem visto nesse cenário, né? Assim, então, independente de ser pandemia ou não, o que tem acontecido no mercado quando a gente olha os estilos de profissional que essas empresas têm buscado? Como é que hoje teve alguma transformação com a quarta revolução industrial? Já vinha de antes? O que você tem percebido de o que é necessário, né? Se a gente está falando um novo olhar para a carreira, o que era um jeito que estava sendo visto e como é que a gente pode dizer que as empresas estão se transformando nesse olhar, né? Eu vou trazendo junto com você, mas só para você abrir o debate, e aí eu já trago aqui na sequência. Ótimo! Isso é muito legal, assim, porque as empresas precisam se transformar e os profissionais precisam se transformar. Então, esse encontro precisa existir, e todo mundo precisa de ajuda. As empresas precisam de ajuda, os profissionais precisam aí de ajuda de uma forma geral. Mas o que eu sinto? O que é importante nesse momento? O profissional que está em busca, que está participando de processo seletivo, ele tem que saber muito bem o que ele quer. O que ele é bom, o que ele pode ajudar a empresa. Então, a gente tem falado muito, assim, de uma visão de futuro. Falar muito mais, assim, do aqui e agora e do futuro. Como é que eu posso compartilhar, como eu posso ajudar essa empresa a se superar nos projetos que ela tem, desafiadores. Então, esse profissional vem com uma força de trabalho e onde ele pode realmente levar a sua força de trabalho junto com essa empresa que tem ali seus desafios para frente, para conquistar coisas. E o que eu percebo, fazendo entrevistas, enfim, hoje eu já falei aí eu estava fazendo uma reflexão do dia antes da gente entrar aqui na live, né? Eu falei hoje com 7 pessoas diferentes, né? Algumas pessoas nas suas empresas, algumas pessoas em transição de carreira, com candidatos, com empresas. E eu vejo assim, quando eu falo com as empresas vêm com as necessidades assim, de futuro. Renata, eu preciso de uma pessoa que venha ajudar a gente a construir, a trocar, a pensar no novo, que venha nos ajudar, por exemplo, numa transformação que a gente vai viver, enfim. E quando eu falo com os candidatos, eu vejo os candidatos muito presos no passado. O que eu já fiz? E me formei, e lá atrás eu construí, eu fiz. Tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. É nosso histórico, é o que, né, que nos trouxe até aqui. Legal. Mas o que nos trouxe até aqui talvez não nos leve para os próximos passos. Então, assim, a gente tem que, a cada conversa, saber muito bem as nossas fortalezas, sem dúvida nenhuma, o que a gente faz bem, mas se conectar com aquela pessoa, ou com aquela empresa que a gente está falando, e já ter uma visão de futuro. E isso não é fácil, Lilian. Isso é muito difícil. Às vezes eu começo uma entrevista já declarando isso. Falei, olha, me passa rapidamente o que você conhece, enfim, o seu histórico profissional, mas vamos falar de futuro. E aí os candidatos, os profissionais, falando de passado, falando do que fizeram atrás. Então, é difícil essa mudança, né?
do pensamento. E a gente está aprendendo juntos, isso que eu acho que é bacana. Então, acho que está Sim. todo mundo ali se esforçando, mas tem que ser falado, isso tem que ser falado, tem que ser dito para as pessoas se prepararem cada vez mais. E você está falando de uma coisa que eu tenho percebido, inclusive o objetivo dessas lives que a gente tem feito é justamente para trazer essa união, né? Porque muita gente acredita que inovação é de um departamento. O que a gente vê hoje do meu lado é que as empresas já desmistificaram isso, não é um departamento. Na verdade, é uma mentalidade que a empresa como um todo tem que ter. E o que é muito importante, eu tenho trazido muito para as pessoas, né, nessas últimas lives, principalmente, é uma mentalidade que a empresa não sabe explicar. Então, o que está acontecendo hoje? As empresas estão passando por uma transformação, mas se você ficar esperando a empresa dizer exatamente o que ela quer e o que ela precisa para passar por esse processo, nem a empresa sabe, porque a gente está num nível de velocidade, crescimento e mudança tão acelerado, que se a pessoa ficar também numa postura de eu vou contar a minha história do passado, aí a empresa vai olhar a minha história e aí, milagrosamente, vai fazer um depara do que é a minha história versus a questão futura e vai dizer exatamente o que ela espera para mim olhando nesse processo de transformação da empresa. Então, a gente está trazendo para dentro, talvez, da empresa, da diretoria, uma expectativa de que eles saibam o que eles querem, quando, na verdade, está todo mundo passando pela transição juntos. Então, nem eles sabem. Então, é um ponto importante para a gente ressaltar que é muito mais interessante você olhar as tendências de futuro e você trazer essa projeção de, olha, eu fiz isso e olhando o cenário hoje, eu acredito que isso aqui faça sentido, do que você ficar esperando ali numa postura mais reativa, né, assim, mais passiva. Eu não sei se você tem reparado isso nas empresas que você tem conversado, se elas têm já essa clareza do que elas precisam, ou se elas estão passando por esse processo, assim, meio, não sei muito bem, vamos testar aqui, se der certo, ótimo, se não der certo, a gente vai por ali e vamos fazendo meio que tentativa e erro, né, do processo. Tem eu percebo sim, Lilian, percebo muitas empresas assim, inclusive a gente aqui na The Balance, né, como empresa, a gente indo atrás de coisas novas, né, de produtos, de soluções que a gente possa oferecer para o mercado. Então, realmente, assim, o poder de adaptação tem que ser alto hoje. Então, quem está dentro da empresa precisa rapidamente se adequar a tanta coisa nova, tentar aprender o mais rápido possível, e muito protagonismo, né, assim, de ir atrás, de ler a respeito de uma ferramenta nova, de um produto, né, eu não sei como que a empresa está ali. E quando ela vai buscar novos talentos lá fora, para esse movimento, o que ela precisa? Realmente de pessoas que venham com com essa característica, esse brilho nos olhos, que venha buscar realmente, que queira aprender junto, mas que mostre assim, olha, eu passei por isso já, eu acho que talvez vocês tenham essa dificuldade, vamos junto, entender, eu estudei um pouco do segmento de vocês, que ela passe isso, esse interesse, essa dinâmica, sabe, essa mentalidade já para o novo. Isso Sim. Eu vejo que é uma característica muito forte. Não, legal. O Nelson já está aqui perguntando, Nelson, já vou colocar sua pergunta daqui a pouco, tá, pra gente aqui, porque eu acho que um ponto principal, quando eu e a Renata, a gente discutiu esse tema, a gente falou muito do conceito de intraempreendedorismo. E aí é legal trazer um pouco, gente, meu gato tá tocando terror hoje, né? Ontem tava dormindo bonitinho aqui, eu tô olhando no vídeo, estou vendo o gato tentando tocar o terror aqui atrás. Ele tá... É bom! Não é? Ele participa ativamente das lives, tá? Ele tá desde ontem aqui aparecendo de todas as lives, adora. Daqui a pouco eu também vou poder entrar. Olha só, o que é interessante nesse processo, né? Vamos lá, vamos pensar aqui o que é intraempreendedorismo, porque tem algumas palavras que eu estou tentando desmistificar nas lives, porque são palavras que são tão faladas que quando você traz mas o que é, muita gente não sabe nem o que se trata. É a mesma coisa com inovação. Então, eu acho que tem 3 palavras aqui. Uma que a gente falou muito na última vez, mas só que a gente conhece pouco, que é o carreira portfólio, que eu vou deixar para você falar. Então, acho que é legal a gente traduzir esses 3. Inovação, intraempreendedorismo e carreira portfólio. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte.
Quando a gente pensa num empreendedorismo, né, que é da palavra de empreender, que é você ter um próprio negócio, as empresas elas têm uma expectativa hoje que as pessoas vão agir como dono. Então, se a gente fosse trazer aquele senso de dono, seria uma linha parecida com essa. Só que quais são as minhas ressalvas aqui? O que é o recomendado para vocês? E já entrando um pouco na linha do Nelson, perguntando quais seriam então essas competências, essas habilidades. Acho que vai muito na linha do que você acabou de falar, Rê, de trazer para as pessoas trazer para dentro da empresa uma análise sobre os negócios, sobre o segmento, sobre oportunidades, e você ter uma postura mais proativa em gerar essa solução do que ficar esperando. Então, quando a gente é dono de um negócio, e você aí na Devernit como sócia, e eu do lado de cá, eu não posso me dar o luxo de ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu tenho que tentar agir rápido. Da mesma maneira que eu tenho que agir rápido, eu também tenho que tentar gastar o mínimo possível nesse teste, porque se ele der errado, eu pelo menos não fiz grandes investimentos. Então, eu vejo, se a gente pudesse traduzir entre empreendedorismo e explicar, eu vejo muito com essa linha de o que você consegue trazer de olhar para a empresa numa visão de melhoria do negócio, que seja ágil, que seja rápido e que tenha um baixo investimento, porque também não adianta você ser rápido, mas querer que a empresa te dê R$1 milhão. Eu não sei se você acrescentaria algo nessa... Sim, eu acho que dá até para juntar um pouco a carreira, o que a gente fala de carreira portfólio, que é carreiras múltiplas, para esse conceito. Porque, às vezes, eu tenho, vamos imaginar que eu, Renata, a Devernit, por exemplo, trabalha muito com foco em recrutamento e seleção para empresas, né, quando a empresa vai fazer alguma redução de pessoas ou desenvolvimento. De repente, eu tenho vontade de trabalhar com algo novo para a Devernit, por exemplo. Eu posso virar para o meu grupo ali de colegas, né, de parceiros, falar, pessoal, eu vou fazer uma coisa nova fora da Devernit, tem a ver um pouco com pessoas, mas eu vou para a minha carreira solo, empreender fora daqui. Mas, o que é a Devernit? Eu estou dando um exemplo aqui da Devernit, que estou muito fictício, tá, gente? Só para ficar mais claro, para a gente sair da teoria. E aí, a Devernit pode falar para mim e falar, não, Renata, traz essa ideia para dentro, vamos aplicar aqui dentro, você é dona desse novo pilar que a gente vai implantar, mas toca você aqui, como se você fosse dona desse negócio realmente, mas dentro. A gente traz para dentro esse negócio como uma função a mais. Eu posso até seguir com o meu chapéu de gestora aqui da unidade do Rio e tocar essa área mais junto. Então, isso também compõe uma carreira múltipla, mas eu estou dentro da empresa, eu estou fazendo isso dentro da Devernit, eu não estou indo para fora. E as empresas acabaram perdendo muita gente para o mercado, porque pessoas quiseram empreender fora, enfim, mas eram talentos, eram importantes para a organização. E as pessoas... Então, esse conceito de empreendedorismo é muito bacana. Tem muita empresa, por exemplo, que precisa trazer, que é a sua área dele, né, toda essa parte de inovação, enfim, e vai buscar uma empresa fora. Mas às vezes tem pessoas lá dentro que podem desenvolver alguma área, né, um aplicativo para a empresa, algum serviço que acople ao core business daquela empresa, né? E aí ele vai ter, mas está dentro da organização. Então, eu colocaria dessa maneira também para compor aí o que você trouxe. Não, muito bom. E aí, já que você começou falando de carreira portfólio, explica para as pessoas o que é. E daqui a pouco eu vou falar aqui da Eliane, que ela está falando de liderança, eu já vou trazer, Eliane, seu ponto. Mas fala aí de carreira portfólio. Ótimo. Carreira portfólio foi um conceito que começou a ser falado mais o ano passado. E aqui a gente fala também de carreiras múltiplas, né? Mas a gente... carreiras múltiplas ou carreira portfólio. E aí eu vou comentar, assim, do conceito, e vem muito a calhar no momento atual que a gente está, do Brasil e do mundo. Do Brasil, que a gente teve reforma trabalhista, né? É mais fácil agora a gente atuar por projeto, atuar como PJ, tá? Mas tem mais liberdade para isso. Mas porque as pessoas são múltiplas. Então, quando a gente pensa em carreira múltipla, às vezes é aquela coisa assim, eu sou eu mesma, por exemplo, que fiz psicologia, eu sou psicóloga. Não sou psicóloga, eu tenho formação em psicologia, a psicologia me ajuda muito no meu dia a dia, mas hoje eu me considero uma empresária, né? Por exemplo, uma empreendedora,
headhunter, eu sou várias coisas, né? Não sou uma coisa só. Então, eu vejo assim, hoje, se a gente pegar o LinkedIn, que é a ferramenta do mundo corporativo mais usada, se a gente olhar o LinkedIn de várias pessoas, você vai ver ali 5 atividades simultâneas. É raro você encontrar uma pessoa que tenha. Raro não, desculpe. É bem comum a pessoa ter um trabalho. Mas é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas que tenham vários. Você, por exemplo, Lília, quantos você tem no seu LinkedIn? Ixi, vamos lá, deve ter atuais. Como atual. Então, atual acho que tem 7, porque são 5 instituições de ensino, mais as 2 empresas. Então, que você atua como professora? Isso, exatamente. São 5 instituições de ensino que eu atuo como professora, mais as 2 empresas, a Future Minds e o RH que Inspira. Perfeito. Você tem aí a sua carreira portfólio dessa maneira, né? E fora, talvez, outros hobbies que você tenha, questão, por exemplo, com os seus gatos, né? Que eu já te conheço aí pessoalmente, que você faz alguns trabalhos em ONG, isso você também poderia colocar. Então, às vezes, trabalhos não remunerados, você colocou trabalhos que você tem uma remuneração, ou que você trabalha, né, de maneira profissional, mas você compõe esse portfólio aí de atuações. Então, isso alguns, não sei exatamente, alguns anos passados, era raro você encontrar. Isso veio como uma tendência cada vez acontecendo mais, e as pessoas às vezes falam, mas isso não tem nada a ver com isso, não fica chato eu ter uma atuação dessa maneira. Não, isso realmente. E quando a gente ouve, assim, né, Lília, a gente falou até isso numa palestra que a gente deu juntas, como às vezes a história como uma coisa agrega a outra, né? Sim. Então, você que está lá na sala de aula, muitas vezes você, num projeto que um aluno te apresenta, você traz isso para a empresa, e como uma coisa vai compondo a outra. Então, é uma tendência muito forte e que vai vir com tudo daqui para frente. Por quê? Sim. Lilian, pensa bem. Com tanta redução de jornada que a gente... Lilian, pessoal, né? Com tanta redução de jornada, as pessoas em casa, ainda mais conectadas com o mundo interior, com seus desejos, estão trazendo coisas, muita gente fazendo coisas que nunca tinham feito antes. Muitas pessoas querendo realmente, eu estou ouvindo muita gente querendo permanecer em meia jornada, para na outra meia jornada poder compor com outras questões. Eu estou vendo diretores de RH com projetos, levando projetos para as empresas assim, vamos deixar para cada um escolher como quer fazer a sua jornada dentro da empresa. Sim. Se a pessoa ela trabalha melhor das 9 da noite às 2 da manhã e ela entrega, de manhã ela gosta de dormir, e à tarde ela gosta de fazer os relatórios, mas ela gosta, sabe, faz reunião no horário que for, bom para ela e para o colega. Então, como você compõe o seu dia? Então, hoje está muito aberto para isso, né, Lilian? Exatamente. É legal o que você trouxe pelo seguinte, acho que tem alguns pontos aqui, explicar para as pessoas o que é inovação. A gente tem hoje, né, quando a gente olha inovação, tem um viés que fala de inovar e criar algo novo. Eu não vou falar que a diferença entre inovação e criatividade, a gente deixa isso para uma outra live, mas a gente tem o conceito de resolver um problema complexo. Aí vamos lá. Se inovação é resolver um problema complexo, um dos pontos que a gente mais fala sobre criatividade ou conseguir resolver um problema que é complexo, eu preciso ter repertório. E aí uma coisa que você trouxe agora que é muito interessante, quando a gente olha lá para trás, as empresas não tinham tanto interesse em ter uma pessoa muito plural, porque também acreditava-se que o legal era eu conseguir trabalhar e me aprofundar, né? Então, eu ter ali um tempo para me aprofundar, virar uma mega especialista naquele assunto, eu ia ser reconhecida por isso. Só que quando eu olho hoje inovação e eu entendo que inovar é conseguir resolver um problema complexo, eu preciso ter repertório, quanto mais oportunidades e interações eu tiver, mais eu estou me abrindo. E aí, consequentemente, eu agrego esse valor. Então, no momento que eu atuo hoje com uma ONG, né, e eu faço algum tipo de interação com uma ONG de animais, eu abro o meu olhar para um cenário e talvez eu consiga agregar esse cenário para dentro da empresa.
Quando a gente fala de carreira portfólio, é a mesma coisa, né? Se eu dou aula hoje numa instituição para um público só de marketing, depois eu tenho que falar com uma empresa, com o pessoal de RH, eu tenho uma visão da área de marketing, assim como a área de projetos. Então, é interessante essa dimensão para que a gente consiga trazer esse cenário. E aí, trazendo muito para as empresas, o que você percebe hoje, talvez, dessas mudanças, né? O que a empresa, talvez, antes tinha uma visão, ou seja, né, à medida que o mundo foi mudando, o que está tendo hoje de mudança no cenário corporativo? Então, menos hoje o colaborador, né? A gente já falou sobre essas características da pessoa, mas qual é esse cenário de mudança também das empresas, né? Como é que a gente identifica esse cenário de mudança e enxerga isso como uma oportunidade? Porque acho que também muita gente acha assim, se a empresa está em transição, está passando por uma transformação, então isso é ruim, porque aí a pessoa pode pegar, mudar, aí cria uma coisa e depois desfaz, manda a gente embora. Como é que a gente poderia avisar para mostrar para as pessoas que esse ambiente e carreira portfólio, que também é uma transformação, essa questão de redução de carga horária, todos esses cenários que a gente tem vivido são uma oportunidade para quem está entrando no mercado, para quem já está inserido, para quem quer voltar a se recolocar? Ótimo. Eu vejo, Lilian, muita oportunidade assim, em todos esses aspectos que você trouxe, porque quando a empresa está olhando para dentro de si e revendo, lógico, ela quer contar com as pessoas que estão junto ali, que já conhecem a cultura, que estão junto com ela. E aí, o que eu vejo? Quem se sai bem nesse movimento todo, né? Dessa junção da empresa, e são as pessoas que fazem esse movimento, né? São as pessoas mais curiosas, mais abertas a entender o que está acontecendo, o que é esse movimento, às vezes a própria pessoa que traz. Quantas vezes eu ouvi hoje, não só em lives que eu participei, assim, que eu acompanhei, e de reuniões que eu faço diariamente com empresas, assim, estão surgindo a questão de talento mudando nas empresas. Quem era potencial antes, no começo do ano, talvez não seja tanto agora, mas as pessoas muito planejadas, que querem cenários que não gostavam de trabalhar com incerteza, eram pessoas muito planejadas, que faziam leituras de cenários, assim, eram avaliadas muito bem. Talvez agora pessoas que trabalhem mais com isso, assim, com menos planejamento, que lidam melhor com a incerteza, com essa curiosidade, com o novo, falar, opa, que vê oportunidade nisso, estão saindo melhor. Porque trazem uma tranquilidade, assim, vamos aprender juntos, vamos fazer, vamos testar, e aí não deu certo, vamos voltar, não saiu perfeito, mas fizemos. Sim. E vamos melhorar aqui. E tem pessoas que se incomodam muito quando vão para alguma coisa que não está perfeito. Né? E muitos de nós mesmo, eu mesma, falo por mim, às vezes, não está perfeito, não está 100% tudo certinho como eu gostaria, mas será que precisaria estar tão perfeito assim? Então, eu acho que isso, assim, eu vejo que tem muito aprendizado por todos os lados. E tem muito eu já vi um vídeo seu falando sobre isso, né, Lilian? Que acho que é legal você trazer esse conceito também do erro. E a gente, acho que o bacana é quando a gente erra e reconhece antes de todo mundo que errou. Opa, errei, foi mal aqui, enfim. Mas às vezes também isso não acontece, a gente acolhe e aprende com isso, vivimos e vamos para frente. Não, é legal. Você trouxe aí, até trazendo já alguns pontos, né? O Reinaldo comentou o seguinte, que muitas vezes as pessoas tentam, né, fazer alguma coisa nova, mas só que elas ficam perdidas sobre como fazer, né, esse novo. Então, como trazer esse novo? E um ponto que eu já vou deixar aqui para você falar depois na sequência, eu falo que você trouxe agora, depois você já fala de erro e você traz na sequência. A Mari, ela falou o seguinte, que é interessante essa carreira portfólio, né, porque acaba sendo uma coisa que você consegue enxergar melhor o que cada um quer trilhar e o crescimento de carreira também se torna algo muito mais individual, né? E o ponto depois que ela perguntou é se já é percebido pelo mercado como uma vantagem pessoas que têm esse cenário mais amplo. Então, vai segurando aí, vai montando a tua resposta enquanto eu trago a questão do erro. E aí,
o que é interessante, Rê, né? Acho que tem dois tipos de erro aqui que a gente tem que trazer para o pessoal. Existe o erro do, tinha que fazer determinada coisa que a empresa me pediu, ou sei lá o que quer que seja, e eu errei por alguma estratégia, apertei um botão errado, qualquer coisa, tipo, é um erro que acontece. A gente, às vezes, está aprendendo, às vezes está distraído, às vezes está acontecendo alguma coisa, erra, eu preciso reconhecer, e a empresa normalmente aceita e vida que segue, principalmente quando eu reconheço, né? Acho que esse é um ponto importante. Existem os erros que têm como foco esse viés de inovar, de fazer uma transformação dentro da empresa. Esses erros, eles precisam ser tolerados, porque pensa o seguinte, se eu vou construir algo novo, e, como colocar o ser humano no centro do problema e mapear. Legal. Colocar, né, o ser humano no centro do problema e mapear. Vamos lá, Eliane, aí trazendo muito nesse gancho também. O que é interessante? Quando a gente pensa no erro como um viés de inovação, é porque se eu estou inovando, se estou criando algo novo, se eu estou resolvendo um problema que ainda não foi resolvido, eu naturalmente vou ter a chance de errar. Não é que eu vou errar com certeza, mas existe uma chance maior porque eu estou testando algo novo. E quando eu entendo, se eu crio um ambiente na empresa que entende que se eu estou construindo algo novo, eu estou aberto a errar, fica muito mais fácil. Só que aqui a gente tem uma discussão mais filosófica de a empresa está mais liberada, tem um ambiente de confiança para as pessoas errarem, ou ela não tem esse ambiente de confiança. Como que a gente resolve essa discussão? Porque uma das coisas que eu gosto de trazer, se a gente está falando de carreira, não adianta a gente ficar discutindo só o cenário corporativo. Se eu for esperar a empresa também criar um ambiente de confiança bonitinho, eu não estava nem aqui para contar a história para vocês, porque eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. Então, aonde está ali a magia do negócio? Se você entende que esse é o viés, é você achar onde você pode fazer esse processo pequeno. Eu estava estudando, né, como a gente tem feito aí uma série de lives e séries focadas em inovação, e o curso, eu tenho lido muito mais do que eu já tinha lido sobre inovação. E é interessante porque existem alguns conceitos de inovação que falam que, para eu transformar a cultura da empresa, e eu acredito muito nisso, é uma sucessão de pequenas inovações. Então, se a gente entende que são pequenas inovações, cada um que está aqui na live hoje, no Facebook, no YouTube, no Instagram, entende que se eu faço uma transformação pequena, mas eu mantenho essa transformação constante, ou seja, paro de julgar o que está errado, paro de julgar, não, só vou tirar do papel quando estiver perfeito. Tira do papel como dá, vê o que vai acontecer de resultado, e vendo esse resultado eu vou recalculando rota. Mas se eu mantiver essa constante em evoluir para chegar numa transformação, isso vai transformando a cultura da empresa. Então não adianta a gente querer, é quase a discussão de quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Pensa que existe uma atitude sua, que a gente começou falando disso, né? As empresas também esperam esse tipo de papel. Então é um ponto importante, eu volto para você, para daqui a pouco a gente voltar para cá, porque o Thiago está aqui falando de as empresas de engenharia não têm maturidade para inovação ainda, não tem um ambiente de confiança. Eu concordo, Thiago. E aí agora eu já te respondi sem ter visto a sua frase antes. Tem como criar esse ambiente. Olha, eu posso falar porque eu só trabalhei em empresas de óleo e gás e engenharia. Então eu tenho aí um PhD de como que elas são mais fechadas e como é que a gente transformou esse cenário, tá? Então tem como fazer, mas tem que ser pequeno, não dá para ser mega. E aí, voltando para você, o que você vê hoje do mercado se eu chegar hoje num processo seletivo, em algum lugar, e falar que, eu tô aqui, eu tenho uma cabeça mais inovadora, então tenho vários empregos. Como é que você tem visto que as empresas têm recebido essa notícia? Sim. Depende da empresa, lógico, da cultura que a gente acabou de falar, se é uma empresa que recebe, e eu vou muito na questão de organização, como a pessoa se organiza, Lilian, com tantas tarefas. E as pessoas já têm vários papéis na vida, como mãe, pai, irmão, e ela já tem esse papel. Profissionalmente, como é uma tendência as pessoas fazerem mais de uma coisa, como a gente estava dizendo, serem plurais, aí terem várias atividades, é lógico que ela tem que pensar assim, tem uma que é principal, tem uma que ela se organiza mais, que ela coloca um pouco mais de foco, e como ela se organiza, como ela coloca o tempo dela aqui. Aqui a gente pode trazer o nosso exemplo, né, Lívia? A gente tem aqui o meu
papel profissional principal é o da The Bernet, o seu da Future Minds, né? E a gente tem o RH que inspira em comum. E aí a gente fazia as reuniões após as 18 horas de RH que inspira, quando a gente ia planejar ou ia almoçar juntas para falar sobre isso, e via o que o RH que inspira poderia ajudar a The Bernet, o que a RH que inspira traz, né, de resultado para a gente, para resultado para Future Minds, como um negócio ajuda o outro. Eu mesma tenho um outro trabalho que eu gosto, na área de sustentabilidade, que eu só foco nele aos finais de semana, é um trabalho que eu faço. É conta da Reusando, porque isso é legal para mostrar que você também é carreira portfólio, não só eu. Carreira portfólio na veia, né? Isso aí. Então, assim, é um trabalho que eu faço de sustentabilidade, que eu vou atrás de produtos, né, que você possa reusar mais vezes, com várias possibilidades aí de hábitos, que vai ajudar as pessoas a mudarem de hábitos e evitar o descartável. Então, isso eu comecei como um lado meu que gosto dessa área, me importo, né, com o planeta, com a nossa casa maior aqui, e falei, como é que eu posso ajudar? Então, transformei esse interesse em negócio e vi também que eu podia incluir meus filhos nisso. Então, meu filho, que é mais de número, enfim, me ajuda com os números. Minha filha, que é mais relacional, me ajuda na parte de vendas, de contato com os clientes. Meu filho é muito bom de mídia social, ele me ajuda com as mídias sociais, eu vou aprendendo, é uma forma de interação e mostrar para eles também que, às vezes, como ganhar dinheiro, como é que você faz dinheiro, então eu mostro um pouco isso, lucro, algumas questões, custo, despesa, na prática ali com o negócio pequeno. Então, assim, aos finais de semana, aí a pergunta, como é que as empresas enxergam isso? Tem empresas que, se a pessoa não for assim, se ela não tiver mais de uma atividade, se ela não for dessa maneira, né, tiver ali, a empresa nem contrata, porque a pessoa, ela tem empresa que quer profissionais assim, que deseja por profissionais assim, que vão realmente agregar muito. Por isso que eu tenho falado, essa semana foi uma semana que eu falei com muitas pessoas com esse perfil, eu acho interessante, Lília, pessoas que abriram negócios e estão sofrendo muito nesse momento, que os negócios sofreram com a mudança de cenário que a gente teve. E pessoas que estão repensando voltar ao mercado. E pessoas que me consultaram, falaram, Renata, como é que o mercado vai me enxergar? E aí eu lembro, de uns 5 anos atrás, assim, que realmente tinha alguma dificuldade, tinha algumas barreiras. Poxa, essa pessoa teve a própria empresa há muito tempo, que não é subordinada a alguém, há muito tempo que ela é dona, toma as decisões, mas hoje são todas as características que as empresas querem. Então, tem assim, muita empresa, e aí quando eu vou para a empresa, eu falo, e aí, a gente apresenta um candidato, olha, ele abriu a empresa dele, o negócio dele, mas é nessa área, sim, tem a ver com essa posição aqui. A empresa, muitas empresas falam, que ótimo, porque senso de dono ele tem, ele já vem com isso. E algumas empresas, aí vem a pergunta do Thiago, né, que ele trouxe de engenharia. Tem algumas empresas que são mais, que por cultura, precisam do profissional 100% ali com elas. Não pode ter, falam até que pode ter conflito de interesse, dependendo da posição, que não enxergam muito bem. Que isso também, ok, faz parte, é a cultura dela. Eu tenho um cliente que é assim, que eu atendo diretamente e não concordo. Então, perfil. Então, a gente vai buscar pessoas que realmente têm ali no LinkedIn uma única atividade, que vai ter vai complementar esse perfil. Então, eu acho que é isso. E aí, quando a pessoa chega, e o melhor, assim, eu que faço muito essa ponte entre empresa e profissional, faço essas conexões nas pessoas o tempo inteiro, eu vejo como é bom quando a pessoa chega e ela sabe o que ela quer, o que ela gosta, que tipo de ambiente ela quer, onde ela pode agregar. E aí vem o começo da nossa conversa aqui, né? A pessoa se conhecer, saber dos seus pontos, falar de futuro, onde ela pode agregar.
sabendo onde ela conquistou. Isso vocês já estão fazendo na entrevista, Rê? Vocês já estão botando na entrevista essas perguntas? Muito. O que de futuro, você diz? Não, de perguntar se trabalha em outras áreas. De portfólio. Sim, sempre. O que a pessoa faz, né? Se ela tem outras atividades, sempre. Hoje a entrevista é muito mais na linha do bate-papo, da troca, e o próprio entrevistador, às vezes vem candidatos muito presos, assim, você quer que eu conte a minha trajetória, como eu cheguei até aqui? Aí eu sempre falo, não, vamos conversar como é que você está hoje, como é que está o seu dia a dia, do de hoje, aí a gente resgata alguma coisa do passado, vai para o futuro, mas bastante, a gente explora muito os pontos. Legal, e a gente fala muito, a gente e você, né? A gente vive falando sobre networking também como um ponto importante, mas eu queria perguntar para você se tem algum caso recente, ou se você já teve algum caso dentro da The Bernit de alguém que vocês conseguiram, que se recolocou justamente por ter esse viés de olhar muito mais para o futuro, já trazer essa postura que você falou que espera mais dos candidatos e que tem essa visão mais holística, né? Mais carreira portfólio. Se você tem algum exemplo de profissional para contar para gente. Legal. A Cláudia está falando que fica feliz em ouvir que as empresas estão assim. Muitas. A gente, assim, tem várias. Por exemplo, tem pessoas da área comercial, assim, processos comerciais, tá? Gerente comercial. A gente tem candidatos, por exemplo, que eles são muito bons de vendas de determinado segmento. E aí ele vai e abre uma empresa, porque ele era muito bom, ele tinha bom resultado, e falou, nossa, se eu abrir uma empresa, eu vou realmente me dar bem, enfim. E aí, Lilian, como muita gente sabe, enfim, às vezes você vai abrir uma empresa, tem a questão financeira, a questão de controles e logística. É outra parada. Tudo envolvido. Você às vezes tem sócios, tem pessoas que te ajudam, mas às vezes você não tem, aí você percebe que o que você gostava de fazer mesmo, que era vendas, enfim, você não consegue. Então a pessoa muitas vezes vai empreender, abre um negócio, mas ela percebe que ela quer voltar a fazer o que ela gosta, que é estar direto no cliente. Então, o primeiro ponto, é muito comum isso, a gente tivemos muitos casos agora, a área comercial é uma área que, mesmo agora na pandemia, tendo uma baixa nas contratações, a área comercial sempre ela puxa, né, as posições para cima, porque as empresas precisam aí se reinventar. E aí, eu me lembro de um processo que eu conduzi agora recente, de um caso assim, e o profissional veio, ele sabia muito bem da concorrência dele, ele era menor, mas ele veio, ele falou, já que eu não vou ficar na minha empresa, eu quero ir para a melhor e para a maior empresa. E ele sabia quem eram os clientes, ele sabia, ele falou, eu tentei fazer sozinho, mas por isso eu quero voltar. E eu quero, a gente precisa. Ele já falava a gente, sabe? Ele já se via na empresa e ele já falava a gente na hora da entrevista ali, porque ele já estava ali dentro, porque ele tinha estudado tanto a empresa, e lógico que ele foi contratado, mas ele tinha feito esse movimento de carreira. Legal. Então tem muito isso. Ele estudou, ele se preparou, ele foi. Sim. E uma das coisas que a gente fala, que eu falo bastante, principalmente quando eu dou aula, é que hoje as empresas esperam isso, ainda mais com a quantidade de informação que a gente tem na internet, não dá para se dar ao luxo de ficar, não, vou ficar aqui esperando, porque a empresa vai me contar todo o histórico, o mínimo que eu espero é que a pessoa tenha olhado o básico da empresa, ela não precisa ter ido tão a fundo, mas o básico ela tem que ir ali, né, pelo menos espera, né. Ô, Lília, e com tanta. O que eu oriento muitas pessoas assim, que estão em transição de carreira, ou que estão pensando em fazer alguma movimentação de carreira, com tanto conteúdo disponível, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é conteúdo. Eu não fazia live antes da pandemia. Você fazia live? Também não. Não, não. Eu comecei com você a fazer lá. A primeira foi com você e depois de lá vieram várias. É verdade. Muito bom. Com isso, mas assim. É conteúdo que a gente está aqui compartilhando e comentando, enfim. E tem pessoas, eu me lembro a primeira live, Lilian, que a gente fez, eu não lembro quando foi agora, não faz muito tempo, né? Não, deve ter sido acho que em junho. Mais ou menos isso. E tinha uma pessoa que participou da live, como o Nelson, que está aí, né, que sempre comenta, a gente grava, né, os nomes, enfim.
E essa pessoa, assim, fez um comentário na live, depois ela fez um post no Instagram, no LinkedIn, depois ela se conectou comigo. E é uma candidata, é uma pessoa, uma profissional jovem, com pouco tempo de experiência, mas colocou a cara a tapa, se conectou, estava assistindo, aprendeu, e aí fez conexão comigo, e eu já ajudei ela com outras coisas, porque você começa a criar as reais conexões. E as pessoas são muito mais próximas do que a gente imagina, com conteúdo, com informação. E aí as pessoas, muitas vezes, eu recebo assim, olá, Renata, meu nome é tal, e-mails, né? Assim, é o mensagem do LinkedIn. Trabalho há 20 anos, da mesma maneira que falando do segue passado. Meu currículo, E assim, qual é a conexão que faz assim dessa maneira hoje em dia? Muito baixa a possibilidade de fazer. É possível que haja, mas tem que ter essa criatividade, sabe, de se conectar também pelo conteúdo, ir atrás, entender. Tem muita coisa disponível. Então, eu gosto muito, assim, quando eu falo com alguém, eu sempre falo, pesquisa, coloca o nome da pessoa, vê se tem alguma live disponível dessa pessoa, o que ela já participou, vê as atividades da empresa ou da pessoa que compõe essa empresa, dá para pesquisar pelas atividades mais frequentes, e aí vai atrás, e aí vai se conectando. Né? Por exemplo, isso dá mais trabalho, né, Rê? Isso dá mais trabalho, mas é mais efetivo, né? Muito trabalho. Esses dias a gente estava numa reunião da Debernet e o Fábio, ele estava até aqui comentando também, ele trouxe um material que ele usou de uma empresa que ele viu no LinkedIn. Ele falou, gente, estou compartilhando aqui um material que a empresa falou que podia compartilhar, mas olha que interessante, era aquela facilitação gráfica que a gente tinha nos eventos da... A Luísa outro dia estava aqui assistindo a gente. Ah, é? Como é que chama esse facilitação gráfica? É facilitação, não, acho que é facilitação gráfica, isso mesmo. Tem um... Então, que tem, no computador é o whiteboard animation, se for virtual. Se for virtual, mas era... Então, você tem um resumo daquela reunião do tal, e essa empresa estava compartilhando no LinkedIn os insights da reunião com o público. E aí, o Fábio trouxe para uma reunião da The Bernet, aqui ela falou, olha que legal essa empresa, como ela compartilhou, queria muito conhecer esse CEO. Aí eu olhei no LinkedIn, eu conheci o CEO, e aí eu fui atrás e fiz um comentário. Ao invés de mandar uma mensagem, gostaria de agendar uma reunião, tal, não sei o quê, falei, olha, parabéns pelo conteúdo que você está participando, a gente usou o seu material numa reunião da DBR. Ele ficou tão feliz, esse CEO. E lógico, foi muito mais fácil marcar a reunião com ele. Lógico. Porque eu me conectei pelo conteúdo, né? E tem interesse, enfim, dá mais trabalho, tem que estar com quem está afim de se movimentar mesmo, né? Com curiosidade, com vontade de realmente aprender. Tem muita coisa disponível. Né? Sim, e você falou de um negócio interessante, porque a gente, semana que vem, vai ter uma série chamada Mentalidade Inovadora, inclusive para quem está assistindo aqui, que quer se inscrever, as inscrições estão abertas, porque começa na próxima terça-feira, tá o link aqui na bio no Instagram, eu vou colocar aqui no YouTube. E um dos episódios dos conteúdos que a gente está disponibilizando, que é gratuito, tá uma série gratuita, é justamente sobre as características do profissional inovador. E uma das características é justamente ter essa curiosidade. Então, eu preciso ter uma clareza também do que eu quero. Uma vez que eu tenho clareza, eu abro o meu olhar para ficar atento a essas situações. Então, também, enquanto a gente não tem clareza, né, acho que se a gente puder, eu acho que entrando aqui numa linha de dar um conselho para as pessoas, eu acho que o meu conselho principal é ter uma clareza do que você quer. E essa clareza não necessariamente vai fazer você trabalhar com uma coisa só, mas vai te dar uma clareza de onde você vai colocar energia. Porque essas coisas hoje em dia dão trabalho, mas o resultado é mais efetivo. Então você vai ter menos trabalho mandando uma mensagem igual para todo mundo, mas também o nível, a taxa de sucesso, ela é pequena. Pode ser que não dê resultado. Se você vai usar mais tempo seu para poder investigar exatamente nesse detalhe que você falou agora, você vai usar mais do seu tempo, mas a sua taxa de sucesso também aumenta. Não significa que vai ser 100%, né? É difícil ser 100%, mas vai aumentar. E no momento que eu aumento,
eu automaticamente consigo gerar mais resultado com isso. Só que eu só consigo ter esse olhar clínico para onde que eu vou colocar minha energia se eu também tiver muita clareza do que eu quero, né, Renato? Acho que esse é um ponto importante para a gente levar. Exatamente, porque tem tanta coisa, e o tempo, né? Como você se planeja no meio de tudo isso. Então, ter Sim. muito claro, assim, aí aonde você vai melhor, que tipo de empresa, que tipo de cultura, o que você se conecta mais, tem interesses em comum, e aí começar essa pesquisa com base nisso. Então, sem dúvida nenhuma, ter pessoas assim, pessoas que realmente saibam, e esse processo também é difícil, né, Lília? A gente fala Sim. tanto de autoconhecimento, enfim, como é difícil, porque muitas vezes ele está desconectado de uma necessidade, né? Assim, as pessoas falam, o que eu quero mesmo é uma coisa que eu não vou conseguir monetizar ou trazer isso com me sustentar com isso, mas talvez aí a carreira portfólio ajuda muito. Começa a se conectar sabe, com menos tempo, e às vezes da onde vem a sua fonte que te mantém, enfim, você tenta também entender, né, como que você pode trazer mais prazer dali, e aonde você vai melhor, mas vai tentando, vai se aproximando desses mundos, e isso que acaba sendo realmente onde você pode se orientar. Sim, e eu acho que uma dica que a gente pode dar também para o pessoal, Rê, é que às vezes eu estou numa empresa mais tradicional, né, mais fechada, que não aceitaria uma carreira portfólio. Eu posso entrar integralmente ali, aliás, em todas as carreiras portfólios que a gente tem ali a nossa dedicação integral a um dos negócios. E usa esses outros interesses seus como horário extra, ou como hobby, ou pós-trabalho, ou final de semana, e você trazer para a empresa o benefício de você ter essa visão. Né? Eu acho que quando a gente traz também para a empresa, e eu gosto muito de trazer esse protagonismo, porque eu vejo muitas pessoas assim, mas a empresa não me permite, mas a liderança não me permite. E às vezes a gente está se limitando a ser o que a gente quer ser, depositando no outro a responsabilidade da nossa frustração. Então, se a empresa não te permite, mas você faz isso no horário extra, não tem uma questão de permissão, você está fora do seu horário, então você vai poder fazer. E traz, pouco a pouco, os insights do que você está vendo lá para cá. Isso vai abrir sua mente, vai aumentar o teu repertório, como eu comentei, vai ampliar a sua visão de trazer oportunidades de transformar a empresa, de inovar, e a empresa vai começar a ver isso com bons olhos, né? Acho que um ponto que foi muito interessante nessas análises que eu tenho feito para gerar os conteúdos, é justamente isso. Inovar, trazer uma situação nova, uma transformação para a empresa, é uma sucessão de pequenas inovações. E essas sucessões pequenininhas sempre são relacionadas a você trazer esse ambiente para dentro da empresa. Então, acho que pode ser um caminho bem interessante para a gente deixar aqui como dica para as pessoas de como seguir. Isso, perfeito. Isso é muito legal, Lilian. Perfeito. Acho que você fechou super bem. E essa curiosidade, sabe? Essa busca, não parar. Acho que o momento é muito propício para isso, tem muita abertura para quem quer navegar em mares novos aí, conhecer, tem muita coisa à disposição. Então, eu acho que um momento de muita oportunidade mesmo. Se a gente olhar para o prisma da dificuldade, da escassez, está difícil, enfim, mas tem tanta abertura, porque tem tanta gente precisando de ajuda, né, dentro das empresas, pessoas. Então, se conectar diretamente com as pessoas, enfim, estar aqui hoje, ouvir, nesse momento. Nesse momento, ou de outras lives, né? Eu pelo menos, assim, uma vez por semana, Lilian, eu participo, aí vem de novo a organização, né? De alguma live de pessoas que me inspiram, pessoas que eu gosto de ouvir, pessoas né, que eu quero me conectar. Então, eu vejo algum conteúdo, eu já coloco direto na minha agenda. Né? Então, assim, e não tem essa assim, eu vou tentar participar. Eu vejo muita gente falando assim, eu vou tentar participar. Não, se eu resolver que eu vou. Então, assim, e ainda mais agora, que a gente está mais, assim, a maioria das pessoas está mais em casa, enfim.
é difícil você ter algum problema, assim, que te tire, né, uma situação. Sim. Assim, eu vou, né? Então, quando eu tenho alguma coisa assim, é uma palavra só. Eu estarei lá, sabe? É isso E aí. aí você se compromete com você. Eu falo que eu me prometo comigo mesma quando eu falo assim, porque quando eu falo, eu vou tentar, eu vou me esforçar, parece que eu mesma já, né? Já não, você mesma já não está tão interessada, né? Exato, Pronto. então não É coloca isso. aquela força, né? Que É tem isso que aí. ter. Ô, Renato, você queria muito te agradecer. O Thiago está fazendo uma pergunta, só estou preocupada com o tempo, mas eu acho que a gente tem um minutinho para responder. Tá bom. Você acha que as empresas se incomodam se o profissional tiver um perfil do Instagram com muitos seguidores? Eu acho que não, mas eu não sei, Renata. Você vê isso como um Não, problema? de forma alguma, de forma alguma. De É, forma né? alguma. É lógico que assim, o que respondendo, Thiago, hoje a gente olha, eu como, né, recrutador, enfim, trabalhando, a gente avalia o perfil como um todo, sabe? Para ver se tem alguma questão, enfim, é avaliado, tá? Mas ter muitos seguidores, não, isso É, não é problema nenhum. também não vejo como um problema não, tá, Tiago? Fica tranquilo com isso. Então, assim, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o convite para quem está assistindo a gente, alguns recados, né? Para me seguir, para seguir Renata, seguir a Reusando, né? Reusando. O meu pai... O meu pai colocou aí, re.usando, né? O meu pai já colocou que tem que ter uma nova live sua falando sobre a questão de sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que fazer essa daí mesmo. Eu acho que tem bastante pano para manga. E a gente Nossa, colocar aí falando sobre sustentabilidade, inovação, tem uma conexão super bacana que a gente pode trazer, Rê. Acho que vale a pena. ótimo, ótimo. E sustentabilidade hoje, né? A gente pensar na sustentabilidade não só do planeta, mas como essa é a retomada verde, né? Você voltar nessa retomada com diferente, pelo menos com um hábito, né? Sustentável, um hábito mais sustentável para as empresas também. É Então, verdade. todo esse movimento. Não, é legal. E ó, é bom porque eu já tenho essa curiosidade, né? Tô começando a usar maquiagem vegana, orgânica, natural, então tô entrando nessa linha, Renata. Ainda tem muito para aprender com você, mas estou caminhando. Então, eu falo que eu tô no início da minha caminhada, né? Muito Assim, legal, tem tem muita tanta coisa. coisa. Isso que é bom, Lília? Mas foi É um muito prazer a bom. gente bater papo, conversar. Legal. E Legal. Pessoal, se inscrevam lá na nossa série, começa semana que vem, online gratuita, vão ser 4 aulas, mais as lives que a gente vai fazer à noite. Amanhã eu volto aqui para falar com vocês, e aí eu tô tentando sempre lembrar, gente, é engraçado como se eu vou falar amanhã, né? Eu mesma acabo esquecendo o tema do meu item amanhã, mas amanhã eu vou falar sobre eu falei ontem sobre o que as empresas, de alguma maneira, resistem, né? Algumas pessoas resistem a inovar, e amanhã eu vou falar sobre como se destacar profissionalmente. Então, o ponto de amanhã é como se destacar profissionalmente. Até sexta-feira a gente tem live às 7 horas da noite e sábado às 10 horas da manhã com Mari Dutra, que está aqui assistindo a gente. Então, por favor, nos prestigiem. Ela não vai ficar gravada sábado, 10 horas da manhã. Isso aí. E aí é bom que é de manhã, assiste, depois segue com a vida, feriado, aproveita aí o final de semana. já vou colocar já na minha agenda. Isso aí, por favor. Isso Estarei aí. presente. Muito bom. E ó, amanhã, então, a gente fala sobre como se destacar profissionalmente. Foi um prazer ter você aqui. Prazer. Sexta-feira a gente tem o Hugo também. Se inscrevam na série, se inscrevam nos nossos canais, deem seus likes aqui pra gente, que é importante. Sigam a Reusando. A Reusando até entrou aqui para dar um sinal pro pessoal ver. E obrigada a todo mundo. Assim, tem o Carlos, o pessoal que tá lá no YouTube, Nelson, a Bianca. A Bianca, né, colaborou com tudo do RH que Inspira. Da RH que Inspira, com a Reusando também, super verdade. profissional. Não, é verdade, gente. Muita gente legal. Eu vi alguns amigos aqui que deram um oi, tchau. A gente coloca no YouTube, no Instagram, às vezes não é só o Instagram, né? Você já sabe melhor. Não, mas ainda assim, são múltiplas plataformas para responder a todo mundo, é difícil. Pessoal, foi ótimo, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Uma excelente quarta-feira e nos vemos amanhã nesse mesmo horário, 7 horas da noite, para continuar falando sobre carreira. Boa noite. Obrigada, Rê. Tchau, tchau.